deu para nós, concedeu para nós, sermos chamados filhos de Deus. Porque filho de Deus era um só. Exatamente. Todos eram criaturas, Exatamente. ou criação. Exatamente. A partir de Jesus Cristo, por Ele, adotado por Ele, nós também sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. Que de fato nós somos. Por isso o mundo não nos conhece. Porque não o conheceu. O mundo que rejeitou Jesus Cristo. É desse que nós estamos falando. Sim. E é desse que ele está falando, que se fosse dos nossos não seria. É esses que rejeitaram Jesus Cristo. Exatamente. Não a minha instituição, a sua instituição, a minha empresa, o irmãozinho associação. Que frequenta, a família que está aí frequentando, não é isso. Não é isso. Então, amados, olha o que ele está dizendo, né? Sempre com carinho, com amor, e o assunto era sério, era grave. Amados, agora somos filhos de Deus, vocês estão entendendo isso? Nós somos filhos de Deus, por causa de Jesus Cristo. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, nós ainda vamos ser algo mais do que nós já estamos experimentando hoje. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Isso é maravilhoso. Como Ele é. E você lendo aí, não tem como não ter aqui no background, na mente da gente, 1 Coríntios 13, quando Paulo diz que quando se manifestar o que é perfeito, né, nós vamos vê-lo como Ele sempre nos viu. Ou seja, nós vamos vê-lo realmente como Ele sempre nos viu. Não há nada em nós que seja descoberto aos olhos do Senhor. Agora, eu queria também destacar, chamar a atenção para uma palavra que você já leu mais de uma vez aí, que é o somos. Sim. Entendeu? É o ser. Qual é a questão hoje da igreja? A igreja está muito preocupada em fazer. Ensina a fazer, treina. Ter e fazer, né? Treina, ter e fazer. Treina. Ter e fazer. Ter e fazer, ter e fazer. E o ser fica de lado. Aí na hora da crise, meu amigo, quem que você é em Cristo? E outra coisa, quando você ouve a mensagem, se você não souber quem você é em Cristo, facilmente um pregador pode manipular você. E gente boa, e você gosta dele, ele é o seu pastor, e você respeita ele, mas ele está te manipulando. Sim. E por uma razão, você não conhece o Evangelho, você não sabe quem você é em Cristo Jesus. Se você tem consciência de quem você é em Cristo Jesus, vento nenhum te leva nem para a esquerda nem para a direita, por mais amigo que você seja. Sim. Entendeu? Isso aí eu acho que espero que a gente converse mais, porque é por aí que entra os feridos em nome de Deus. É por aí que vem a manipulação para machucar as pessoas. É aí que entra as machucaduras, né? Nessa manipulação. É desse líder que manipula as pessoas. E quanto menos o outro sabe a respeito do Evangelho, mais do reino de Deus, de manobra é. Mais fácil de manobra é, né? E você tem ideia de qual é o nível de ignorância bíblica e teológica? Não, eu nem falo teológica, só bíblica na igreja. No Brasil? Na igreja. Mais de 90%. O povo lê Bíblia? Não lê. Nem pedindo. O povo lê Bíblia, gente? Nem pedindo. Os espíritas dão banhos evangélicos, eles leem o livro deles e mais um monte de coisa. Por isso que crente tem medo de conversar. Não é discutir e bater boca, isso aí está por fora. Mas você não tem um enfrentamento civilizado, entendeu? Com, por exemplo, uma pessoa que você sabe de antemão que ele conhece toda a doutrina dele. Sim. E Paulo já nos alertava. Por que a gente não conhece a doutrina? Para dar satisfação da doutrina. Você entendeu? E aqui, quando João está falando com esse grupo, ele deixa claro quem é o anticristo. Né? Anticristo é aquele que nega Jesus Cristo. Então a pessoa pode até conhecer Jesus Cristo. Ele pode conhecer pelas escrituras, pela história, por ouvir falar, e pode usar isso de manipulação. Não só conhece, mas crê e treme. Imagina se não sabe quem é. Agora, o que é o ponto aqui? Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. O ungido de Deus. Que desceu sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba. Que lá do céu desceu uma voz, e João Batista ouviu, e quem estava ali também ouviu: esse é meu filho amado, a quem tenho prazer. Então quem nega isso, está negando Cristo. Está negando também o Pai. Esse é o anticristo. É esse que João está alertando para ter cuidado com esse povo. Esse é o assunto. Então, todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho também tem o Pai. Então, o que Deus quer de nós? Que nós confessemos publicamente.
Uma das formas de confessar publicamente é através do batismo. É um ato de confessar, público, de professar, publicamente, de dizer publicamente: eu aceito Jesus como o Cristo. Isso a gente falando agora, depois da Bíblia traduzida, olhando para trás, né? Olhando para trás, soa até como natural nos nossos ouvidos. Jesus é o Cristo, Jesus é o Cristo. Mas para quem esperava mais de 1000 anos o Cristo, há mais de 500 anos o Cristo, quer dizer, o Filho de Deus que estava à destra de Deus antes da formação do mundo, quando fez o homem, quando viu toda a criação, quando sabia de todo esse plano de salvação, aquele que estava à destra do Pai, ser enviado na terra como o Messias, o Emanuel, que ia descer aqui na terra, eles esperavam isso ansiosamente. Então, para eles, Cristo, a palavra Meshiá, tem um conceito muito maior do que para a gente hoje. Então, se a gente não entender esse significado que traz palavra por trás do Cristo, por isso João reforça aqui, ele está escrevendo aqui em grego. Nós estamos lendo em português, mas ele escreveu em grego. A importância desse Filho de Deus, o único Filho de Deus, e depois lá na frente ele fala: vocês também são filhos de Deus agora. Vocês, e aí essa misericórdia alcançou nós, de novo, por causa desse Cristo. E quem é o Cristo? O Jesus, aquele de Nazaré, aquele homem simples, que não tinha aspecto de rei e nem um outro aspecto senão de um homem simples. Quando João escreve, principalmente o Evangelho, a fé da comunidade cristã estava se arrefecendo, muita perseguição, muita gente morrendo, entendeu? A igreja sendo desestimulada, perseguida fortemente. Ele foi perseguido, ele foi exilado, entendeu? Então, as pessoas estavam se desanimando. Então, o que João faz? E Paulo também faz isso, mas o que João faz? João chega e traz uma palavra para fortalecer a igreja. E como que ele fortalece a igreja? Mostrando a presença do Cristo. Para a maioria dos evangélicos, Cristo é sobrenome de Jesus. É disso que eu estou falando, Zé, Antônio. As pessoas acham que Cristo é sobrenome de Jesus, gente. Nós temos que voltar lá. Sempre existiu, o Cristo é eterno. Nós temos que voltar lá, né? Ele é eterno, ele se torna um homem em Jesus. Nos profetas. Em Jesus, mas ele é eterno, ele é desde sempre. Alfa e ômega. Opa, ele é desde sempre, ele é eterno. Cristo não existe, ele é. Deus não existe, ele é. O Espírito Santo não existe. Tem crente debatendo aí. Ah, não, porque Deus existe. Não precisa debater. Ele não existe, não. Então vamos resolver, né? Ele não existe. Claro que não. Ele não existe, ele é. Porque o que existe é essa Bíblia aqui. Esse óculos Antes existe. De tudo existir, ele já era. Essa câmera né? existe. Nós existimos. Sim. Você veio da sua mamãe, eu vim da minha. Temos um começo, temos um meio e temos um fim. Agora, me aponta o alfa e o ômega. Entendeu? Aonde que começa e onde que termina. Então, por exemplo, quando você pensa nessa coisa linear que nós falamos do passado, presente e futuro, Deus não sabe o que é isso. Para ele não interessa. Para ele tem o agora, é o hoje, que é o Adonai, que é o Jeová. Certo. Jeová quer dizer o eterno, que é o hoje, é o agora. Então, é agora aqui, é agora na Ásia, é agora na Oceania, na Europa, em todas as Américas, é o agora. No Cronos, nós temos horários diferentes, porque a gente precisa dessa visibilidade. Uma questão de calendário. A gente precisa dessa visibilidade, essa é a categoria que a gente entende. Agora, para o Pai, ele é eterno, então ele não tem essa coisa. Aí o pessoal fica discutindo, mas não conhece, não sabe, entendeu? Sim. Então o Cristo, ele é eterno, a gente tem que entender isso uma vez por todas. E aqui o que você leu é maravilhoso, porque diz assim, e numa outra versão, aquele pedaço ali fala assim, ó, ao ponto de sermos chamados filho de Deus. Isso é maravilhoso. Eu sou filho de Deus, com toda a minha limitação, com todas as minhas fraquezas, com todos os meus desafios, eu sou filho de Deus. E a igreja é a assembleia dos filhos de Deus, é a comunhão dos filhos de Deus, entendeu? Que infelizmente, às vezes fica soberba, achando que é melhor do que os outros, não é? Se fechando para os outros ou julgando os outros para quem a graça escandalosamente está com os braços abertos. Ela esteve com os braços abertos para mim, para você, porque não pode ser para o outro.